Capítulo 5 do livro de História da Igreja, o avanço do cristianismo no Império até 100, os livros e os pergaminhos. O Novo Testamento não é um pico isolado da literatura religiosa, ao contrário, é um ponto mais elevado de uma cordilheira de literatura religiosa produzida pela Igreja primitiva. Suas formas literárias básicas, evangelhos, atos, epístolas e apocalipse, tornaram-se os modelos a partir dos quais os primeiros pais da Igreja redigiram seus escritos. O que surpreende não é tanto o grande número de livros do Novo Testamento, mas sim o pequeno número deles diante da abundância da literatura religiosa da Igreja primitiva. Lucas mesmo sugere a existência de vários evangelhos que circulavam quando ele, inspirado pelo Espírito, se pôs a escrever o relato da vida de Cristo, Lucas 1:1. Os escritos dos pais preenchem amplamente o vazio de informações históricas entre o período do Novo Testamento e a última parte do quarto século. Os líderes da Igreja, pela pena e pela voz, construíram uma literatura apologética e polêmica para fazer frente à perseguição externa e à heresia interna. Credos foram concebidos para formular com precisão os fundamentos da fé. Assim, os pais são de enorme importância no estudo do desenvolvimento da vida e do pensamento cristão neste período. Essa literatura não é nem um pouco enfadonha. A sua leitura reverterá para o estudante aplicado, tanto em termos de inspiração como de conhecimento. Os escritores citam e usam a linguagem das Escrituras. O nome pai da Igreja tem origem no uso do título pai, dado aos bispos, especialmente no Ocidente, para exprimir uma carinhosa lealdade. Esse título foi sendo cada vez mais usado a partir do século III para descrever os defensores ortodoxos da Igreja e os expoentes de sua fé. Geralmente esses homens eram bispos. Patrologia ou patrística é o nome do estudo da vida e das obras destes homens que viveram em sua maioria no período entre o fim da era apostólica e a realização do Concílio de Calcedônia, 451. O diagrama seguinte faz o esboço de quem eram eles, seu período, suas obras principais e as características mais importantes de suas obras. Há agora certeza razoável de que os escritos do Novo Testamento estavam completos antes do fim do primeiro século depois de Cristo. Os homens que conheceram os apóstolos e a doutrina apostólica levaram adiante a tarefa de produzir uma literatura cristã. Esses homens são conhecidos como os pais apostólicos. A maior parte das obras literárias destes autores foi produzida entre 95 e 150. Certas características delineiam-se bem claramente nesses escritos. Seus enunciados são declarações simples e informais de fé e piedade sinceras, e mostram pouca influência da educação filosófica pagã que se pode ver nos escritos de Orígenes e Clemente de Alexandria. Os pais apostólicos nutriam uma grande reverência pelo Antigo Testamento dele, se servindo para apoiar suas ideias. Por esta razão, é possível observar um uso quase excessivo da interpretação tipológica. O cristianismo é apontado como o cumprimento das profecias e dos tipos do Antigo Testamento. O cristianismo era considerado distinto do judaísmo. A doutrina, a ética e a observância aos líderes da igreja eram enfatizadas. Esses homens também estavam familiarizados com as formas literárias do Novo Testamento e usaram como modelos para suas obras. A edificação pastoral e prática da igreja se destaca acima de todos os outros objetivos primordiais dos escritos destes homens. Uma literatura epistolar. Letra A, Clemente de Roma, 30 a 100. Por volta do ano 95, teve lugar um sério problema na igreja em Corinto. Pouco depois, Clemente, o presbítero principal da igreja de Roma, escreveu sua primeira epístola à igreja de Corinto para exortar os cristãos que estavam em revolta contra os presbíteros a acabarem com os problemas e obedecerem a seus presbíteros. 1, 14, 1, 46, 47, 3 ao 6. Recentemente, essa epístola passou a ocupar um lugar de proeminência entre os escritos dos pais apostólicos por ser o escrito cristão mais antigo depois dos livros do Novo Testamento. Depois de uma introdução em que recorda o espírito excelente daquela igreja dos primeiros tempos, capítulo 1 ao 3,
Clemente faz uma série de exortações sobre as virtudes cristãs do amor, do arrependimento e da humildade, a fim de inspirar a obediência às admoestações que ainda faria. 4:38. Essas exortações, baseadas na citação de inúmeros exemplos do Antigo Testamento, são divididas por um pequeno parênteses, 24-26, sobre a sentença da ressurreição futura. É interessante observar que Clemente usa o capítulo 25, a história pagã da Fênix, para ilustrar a ressurreição. Ele dá mais atenção aos problemas específicos dos coríntios nos capítulos 39 a 59.2. A ideia da sucessão apostólica aparece nos capítulos 42 a 44 e se baseia no fato de que os presbíteros e diáconos foram designados pelos apóstolos, que, por sua vez, foram enviados por Cristo e Cristo foi enviado pelo Pai. Clemente pede obediência e esses líderes democraticamente escolhidos, 44.3, essa sessão é seguida por uma longa oração, 59.3, capítulo 61, onde fica claro o seu intenso desejo de unidade da igreja. Uma exortação final à unidade, 62 e 65, encerra a carta. Essa carta é valiosa por suas informações acerca da elevada posição dos bispos ou presbíteros da igreja ao final do primeiro século. A obediência ao bispo deve ser a garantia prática da unidade cristã. O clero é separado dos leigos, 40.5. A carta de Clemente também é interessante pela grande quantidade de citações, cerca de 150 citações do Antigo Testamento. Além disso, ele contém uma referência fartamente citada ao ministério de Paulo, 5 ao 7. A teoria das duas prisões de Paulo e o período intermediário da liberdade surgiu principalmente dessa referência. A carta diz também que a salvação ocorre por meio do sangue de Cristo, 7:14. Letra B, Inácio, século I, século II depois de Cristo. Outro pai apostólico é Inácio, bispo de Antioquia da Síria, que foi preso pelas autoridades devido ao seu testemunho cristão e enviado para Roma para ser devorado pelas feras nos jogos imperiais. Autorizado a receber visitantes das igrejas das cidades ao longo do caminho, ele enviou, antes de seu martírio, cartas de agradecimento a estas igrejas por sua bondade para com ele. A carta aos Romanos é fundamentalmente um apelo para que não tomassem nenhuma providência para livrá-lo do martírio em Roma. Inácio saudou sua morte próxima e procurou evitar qualquer gesto que pudesse impedi-lo de tornar-se o pão puro de Cristo e ser triturado pelos dentes das feras. 2.2, 4.1/2. Essas 7 cartas devem ter sido escritas por volta de 110. Embora a autenticidade de algumas delas esteja em discussão, e aceitas deixam claro o seu ensino. Em suas cartas, Inácio procurou alertar as igrejas que havia visitado o caminho de Roma a respeito das heresias que ameaçavam a paz e a unidade dessas igrejas. Ele combateu as tendências gnósticas e docéticas. Os docetistas procuravam fazer de Cristo um ser puramente espiritual, livre de qualquer contaminação de um corpo material. Isso os levava a negar a realidade do corpo material de Cristo e a afirmar que foi apenas um fantasma que sofreu na cruz. Epístola a Esmirna, capítulo 1. Inácio insiste na revelação de Cristo na carne como um antídoto a essa falsa doutrina. Epístola a Esmirna, capítulo 1 e Epístola aos Trálios, 9 e 10. Esse antigo pai da igreja dá ainda muita ênfase à obediência ao bispo como forma de manter a unidade e evitar o avanço da heresia. Há muitas evidências nestas cartas de que, nessa época, um dos presbíteros em cada igreja tinha se tornado um bispo monárquico ao qual os outros presbíteros deviam obedecer. Inácio compara a obediência dos presbíteros ao bispo com a harmonia das cordas de uma harpa, Efésios 4.1, e exorta todos os cristãos a obedecerem ao bispo monárquico e aos presbíteros, 20.2. Ele é o primeiro a contrastar o ofício do bispo ao do presbítero e a subordinar os presbíteros ou anciãos ao bispo monárquico e os membros da igreja a ambos.
Segundo ele, a hierarquia de autoridade na igreja é bispo, presbítero e diácono. Inácio, entretanto, não exalta o bispo de Roma como superior aos outros bispos, mesmo tendo sido o primeiro a usar a palavra católica Esmirna. 8. A única superioridade é a do bispo sobre os presbíteros dentro de cada igreja. Inácio acreditava que sem essa ordem tripla não há igreja. Tralhos 3. C. Policarpo, 70 a 155. Policarpo, autor de uma carta aos Filipenses, que lembra a carta de Paulo a essa igreja, pôde conhecer de perto a mente dos discípulos por ter sido discípulo de João. Bispo de Esmirna, durante muitos anos, foi martirizado em 155, tendo sido queimado numa estaca. Durante seu julgamento diante do procônsul romano, ele disse que não poderia falar mal de Cristo, a quem tinha servido por 86 anos e que nunca lhe fizera mal. Policarpo escreveu sua carta em 110, em resposta a uma carta dos Filipenses. Nela não mostra preocupações de originalidade, fazendo muitas citações diretas e indiretas do Antigo e do Novo Testamento e repetindo ainda muitas informações recebidas dos apóstolos, especialmente de João. Entretanto, foi uma testemunha valiosa da vida e da obra da igreja primitiva no segundo século. Ele exortou os filipenses a uma vida virtuosa, as boas obras e a firmeza, mesmo ao preço de morte, se necessário, uma vez que tinham sido salvos pela fé em Cristo. As 60 citações do Novo Testamento, das quais 34 dos escritos de Paulo, mostram que Policarpo conhecia bem a epístola de Paulo aos Filipenses e outras epístolas, bem como de outros livros do Novo Testamento. Ao contrário de Inácio, Policarpo não estava interessado em administração eclesiástica, mas antes em fortalecer a vida diária prática dos cristãos. Letra D, a Epístola de Barnabé. Essa carta é geralmente conhecida como Pseudo-Barnabé, por ter sido escrita por outro que não o Barnabé no Novo Testamento. Há evidências internas que confirmam essa hipótese, embora muitos pais da igreja o tenham identificado como o Barnabé do Novo Testamento. Acredita-se que a carta foi escrita por volta de 130 por um cristão de Alexandria. A carta pretendia ajudar os convertidos do paganismo, aos quais alguns cristãos judeus estavam tentando persuadir de que a lei de Moisés deveria ser observada, uma vez que, segundo eles, ela permanecia em vigor. O autor joga por terra esse argumento nos primeiros 17 capítulos, quando mostra que a vida e a morte de Cristo são completamente satisfatórias para a salvação e que os cristãos não são obrigados a seguir a lei. A aliança mosaica se encerrou com a morte de Cristo. Os últimos 4 capítulos apresentam um contraste entre os dois caminhos de vida, o caminho da luz e o caminho das trevas. O leitor é encorajado a seguir o primeiro caminho da vida. Estes dois caminhos relembram os dois caminhos do Didaquê, com os quais possivelmente tem estreita relação. O autor destas cartas acaba por transformar a tipologia do Antigo Testamento, 119 citações, em alegoria. Ele alegoriza os 318 servos de Abraão, 9.8, como sendo uma referência à morte de Cristo na cruz, baseando-se no fato de que o símbolo grego para 300 tem a forma de cruz e que os numerais gregos para 18 são as 2 primeiras letras do nome de Jesus. Ele se mostra orgulhoso dessa singular interpretação 9.9 de Gênesis 14:14. Ele passa constantemente da tipologia legítima para a alegoria, a fim de fundamentar o significado que quer dar aos textos do Antigo Testamento. Essa prática, recebida de Filo de Alexandria, que a havia utilizado para tentar harmonizar a filosofia grega como o Antigo Testamento, acabou se transformando mais tarde com Orígenes no método de interpretação organizado. Esse método tem prejudicado muito a interpretação correta da Bíblia. Letra E, a Epístola a Diogneto. O tutor de Marco Aurélio, cujo nome era Diogneto, pode ser um homem a quem essa carta foi escrita por algum escritor anônimo do final do segundo ou começo do terceiro século. A epístola é mencionada entre os escritos dos pais apostólicos apenas por hábito, porque sua natureza é apologética. E ela bem poderia ser considerada um dos textos apologéticos.
O autor apresenta uma defesa racional do cristianismo ao demonstrar a loucura da idolatria, capítulos 1, 2, a inadequação do judaísmo, 3, 4, e a superioridade do cristianismo por suas crenças, pelo caráter que ele constrói e pelos benefícios que oferece ao convertido, 5:12. Ele também compartilha o papel dos cristãos no mundo ao da alma no corpo numa interessante série de analogias, 6. Letra F, segunda epístola de Clemente aos Coríntios. Embora não seja uma carta, mas um sermão ou homília, 19.1, ou não tenha sido escrito por Clemente, essa obra é geralmente considerada um dos escritos dos pais apostólicos. Foi escrita por volta de 150. O autor está interessado na interpretação correta de Cristo, na crença na ressurreição do corpo e na pureza da vida do cristão. Depois de afirmar preliminarmente a utilidade da salvação, capítulos 1, 4, ele exorta o cristão a entrar na guerra contra o mundo, 5:7, pela prática de virtudes cristãs, 8:17, e pela operação da salvação que se faz sua através de Cristo, 18:20. A carta é uma interessante ilustração do conteúdo da pregação no segundo século. G. Papias, 60 a 130. A obra Interpretações dos Ditos do Senhor foi escrita em meados do segundo século por Papias, bispo de Hierápolis, na Frígia, para registrar as informações que recebera de cristãos mais idosos que conheceram os apóstolos. É possível que Papias tenha sido discípulo de João. O documento trata de vida e das palavras de Cristo. Embora a obra tenha desaparecido, alguns fragmentos podem ser lidos nos escritos de Eusébio e Irineu. O fragmento preservado dos escritos de Irineu evidencia claramente as ideias milenistas de Papias. A seção preservada por Eusébio lança luzes sobre a origem dos evangelhos. Ele afirma que Marcos foi o intérprete de Pedro e que Mateus escreveu sua obra em hebraico. A existência apenas de breve excertos entristece o estudante que compreende o significado que a obra completa teria para a fé, a vida e a literatura do Novo Testamento. 2. Literatura apocalíptica. O Pastor de Hermas, concebido a partir do livro de Apocalipse, foi escrito possivelmente em 150 por Hermas. Considerado pelo autor do Cânon Muratoriano como irmão de Pio, o bispo de Roma, entre 150 e 155. O uso que o autor faz de visões e de alegorias lembra uma das obras de João Bunyan, mas, infelizmente, Hermas não possuía a mesma capacidade do escritor puritano. Embora a obra tenha sido escrita no estilo de um apocalipse rico em símbolos de visões, seu objetivo é moral e prático. O autor tinha sido escravo de Roda, uma mulher cristã de Roma. Ela o liberara e ele se tornara um rico negociante. No decorrer de sua vida, ele negligenciara sua própria família, que consequentemente enveredou pelo caminho do pecado. Ele e sua esposa se arrependeram e confessaram seu pecado. Seus filhos, porém, rebelaram-se contra a fé. Ele perdeu então todas as suas propriedades. Como decorrência dessa experiência, surgiu sua obra escrita para chamar os pecadores ao arrependimento. O arrependimento e a vida santa são os pontos-chave do livro Mandado 4, capítulo 2. As mensagens do livro são dadas a Hermas por uma mulher e um anjo. A primeira seção consiste em 5 visões que enfatizam a necessidade do arrependimento usando símbolos. Seguem-se 12 mandados ou mandamentos que descrevem o código de ética que o arrependimento deve seguir para alcançar o favor de Deus. A seção final é composta de 10 comparações ou parábolas em que o assunto central é o significado do arrependimento na vida. O pastor mostra-se muito preocupado com o indivíduo em relação à sociedade cristã, a igreja. 3. Literatura catequética. O pequeno livro chamado Didaquê, Ensino dos Dois Apóstolos, ficou conhecido em 1873, quando um homem chamado Bryennius Philotheus o descobriu numa biblioteca eclesiástica de Constantinopla, publicando-o em 1883. Esse manual de eclesiástica foi elaborado possivelmente antes da metade do segundo século, na forma em que chegou até nós. Muitos estudiosos, porém, propõem uma data anterior ao final do primeiro século,
em face de suas semelhanças com as práticas do Novo Testamento. Mesmo uma leitura superficial revela claramente as 4 partes do livro. A primeira seção, em que muito se assemelha aos 2 caminhos da vida do pseudo-Barnabé, é uma discussão dos caminhos da vida e da morte. Capítulo 1:6. A ação ética própria da vida cristã é comparada com os atos dos que seguem o caminho da morte. Em seguida, o autor discute alguns problemas litúrgicos, como o batismo, o jejum e a ceia, 7:10, o corpo da terceira sessão, 11:15, é formado de instruções sobre como distinguir os falsos profetas dos verdadeiros, como encontrar oficiais dignos além de outros assuntos. Curiosamente, o livro pinta o falso profeta como alguém que procura alimento e acolhida sem retribuir à igreja em termos de inspiração espiritual. A necessidade de uma vida vigilante e coerente diante da vinda do Senhor forma o corpo do último capítulo. Essa discussão torna evidente a importância do Didaquê como retrato de sua vida da igreja primitiva entre 95 e 150. O leitor atento da literatura discutida aqui se sentirá gratificado em termos de conhecimento e inspiração. É realmente lamentável que esses escritos de edificação tenham sido negligenciados pela igreja através dos séculos.